se eu te contar que você pode melhorar muito o seu estado de consciência, a sua clareza mental e também vários aspectos da sua saúde apenas ajustando pontos na sua respiração. E é exatamente isso que o Juliano vai explicar aqui para nós. Estou aqui com o Juliano Dal Corso, um especialista no método Oxygen. E eu queria que tu começasse, Juliano, se apresentando, falando um pouco para a galera como é que funciona isso da respiração como um método realmente. E como funciona essa questão? O que é uma disfunção, né, nesse local? O que seria essas complicações e como que a pessoa pode resolver? Legal. Então, prazer estar aqui contigo, Yuri. Olá, pessoal. Então, a respiração, ela tem muitos aspectos, né? Mas na parte fisiológica, o que a gente consegue entender, né? Eu tenho algumas formações como a Oxygen Advantage, método buteico também, que desde 1950, lá, meados de 1950, já explicava que tem uma diferença muito grande entre uma doença e uma disfunção. Então, muitas pessoas, por exemplo, classificam a asma como uma doença, mas ela está muito mais por uma disfunção do que por uma doença. E a disfunção a gente entende como algo que pode ser melhorado, algo que está disfuncional. Por exemplo, se eu engessar um braço por muito tempo, ele vai ficar, alguns dias, ele vai ficar fraco. Basicamente o que acontece, por exemplo, com o diafragma e as seios paranasais, né? O sistema respiratório como um todo enfraquece, literalmente, por mau uso, por um uso inconsciente, por estar sempre muito num padrão repetitivo de pensamentos acelerados, de não presença, né? Um estado onde a pessoa está muito inconsciente da respiração dela. Perfeito, perfeito. E é bom a gente já situar isso, porque varia muito, né? Quando a gente tem uma doença, quando a gente de fato tem uma complicação, aí logicamente vale você consultar profissionais na área da saúde, ir atrás e tudo mais. É que nem o pessoal às vezes vem falar assim, estou me sentindo depressivo. E aí a primeira coisa que eu falo para a pessoa é, cara, vai fazer um exame de sangue em primeiro lugar, porque pode ter carências de vários tipos de nutrientes, vitamina D e outras coisas. Depois a gente olha para o lado psíquico e para o lado espiritual. E eu acredito que a respiração, ela também tem esse mesmo local, né? Tem o nível biológico que você comentou agora, mas ela também existe, como a gente bem sabe, né? As tradições ancestrais, elas carregam esse legado de ter uma abertura de consciência, de fato. Tem um macaquinho aqui do nosso lado, daqui a pouco ele está aqui dentro. De ter essa abertura da consciência, né, do espiritual. Eu queria que tu também pontuasse talvez um pouco isso. Eu gosto muito desse ponto de vista porque a nossa fisiologia é o que está governando de certa forma. A gente costuma fazer uma análise assim, a gente fala que a mente é muito poderosa, né, que a mente é tudo, que ela controla o corpo, mas um exemplo muito simples, uma pessoa não consegue tirar a própria vida prendendo a respiração ou hiperventilando, porque chega um ponto que o teu corpo te desmaia e assume o controle. Então até que ponto a mente realmente tem o poder de controlar, né, muitas coisas, a nossa fisiologia também, né? A gente vê que uma pessoa que está mais animada, até a postura, né? A gente tem muitos estudos que mostram que se tu fizer uma determinada postura por algum tempo e medir os hormônios antes e depois, teve uma mudança hormonal, pelo simples fato de tu mudar a tua postura, ou seja, mente sobre corpo. Mas queira ou não, o corpo é soberano, porque por esse exemplo, né? Se eu começar a respirar muito, meu pH fica muito alcalino, eu vou desmaiar. Mesma coisa se eu prender, muitas pessoas já desistem rapidamente, mas se ela conseguisse sustentar por mais tempo essa retenção de ar, chegaria um ponto que você desmaia e o corpo assume o controle. Então, o que nos mostra que para que eu possa ter uma mente saudável, eu preciso, primeiro de tudo, ter um corpo saudável. Um corpo doente, um corpo com deficiência, que a gente falou, né, de minerais, de sais, de vitaminas, a mente não vai funcionar no seu estado ótimo. Então, por exemplo, a asma, o que a gente entende? A asma é uma disfunção onde, por um padrão repetitivo, que geralmente é emocional, né, de criança, a gente ouviu muito, engole esse choro, né, não pode isso. A gente vai reprimindo, travando a respiração, e o diafragma não se movimenta bem. Como ele não se movimenta bem, tem uma série de consequências que vão acontecendo depois que vai impactar a fisiologia, né? O corpo mesmo, funcionamento, níveis de energia, capacidade de se concentrar, postura, né? Tudo está envolvendo. A gente chama a respiração, ela é um ponto que ela trabalha multidimensional. Então ela vai ter aspectos mecânicos, químicos, psicofisiológicos e rítmicos, porque tudo é rítmico, né? É uma das leis herméticas, né? Tudo é ritmo, tudo tem um ritmo. O ritmo circadiano, por exemplo. Então,
ela tem muitos aspectos, por isso que ela era tão importante para os ancestrais. Nossa, perfeito. Bem profundo mesmo essa visão e muito íntegra, né? Realmente com essa proposta de alinhamento, de fato, corpo, mente, espírito, né? O lado psicológico com essa questão dos traumas. Gostei que tu trouxe isso, porque os traumas, querendo ou não, são a grande barreira que nós devemos transpassar muitas vezes, né, na nossa vida. Tem muitas pessoas com vários traumas diversos, todos nós temos, né, em algum ponto, e eu acho que o trabalho espiritual ele sempre começa também olhando para esse local, transpassando, né, realmente através da consciência sobre aquele ponto que a gente chega em um estado, vamos dizer, mais elucidado, né, mais consciente, com mais clareza. Acho que no fundo é tudo sobre consciência, né? Pelo que os grandes mestres, por exemplo, do yoga nos traziam, né? Tudo é em questão da consciência, porque ela é atemporal, inclusive, né? Todo o resto perece, o corpo dura alguns anos, umas décadas aqui, às vezes muito bem, às vezes, né, por muitos anos ainda doente ou sofrendo, coisas que, como a gente falou da asma, não é algo que a pessoa não precisaria estar sofrendo. Então tem muitas crenças do tipo, é genético. Tipo, meu pai teve, eu também tenho. Mas então, o que é o genético? Epigenética, então. Pode até dizer que é genético, mas é epigenética, é o ambiente, é o padrão de comportamento que te levou a desenvolver aquela disfunção. Por exemplo, não tinha o hábito de se exercitar, muito sedentário, ou até muito de reprimir as emoções. Geralmente é um padrão de comportamento, não é necessariamente que veio imposto no teu código genético ali, você vai ter que conviver com isso pro resto da vida. E às vezes também a ambientação, né? Às vezes a casa muito úmida, mofada, alguma coisa assim, daí a família isso contribui. Isso contribui. Também, mas né? o que a gente estuda, né, no método Buteyko, e também, né, não é só esse método, já tá ficando mais unânime. Uma vez tinha muita discussão sobre isso, né? Tanto que esses livros mais importantes que a gente vê hoje, best-sellers, como As Vantagens do Oxigênio, que eu traduzi e publiquei aqui, o próprio Respire, do James Nestor. Aliás, quem quiser ter acesso a essas obras, ler mais a fundo tudo isso, o Juliano que foi quem trouxe, né, para o Brasil. A Oxygen e o Buteyko. A Oxygen, então vai estar no link da descrição aqui, vocês podem conferir. Legal. Tudo, né? Porque aí a gente entende que assim, uma disfunção seria algo que você faz repetidamente de forma inconsciente e te leva a um enfraquecimento, por exemplo, da musculatura do diafragma. Então o fato de eu ter dificuldade para me expressar minhas emoções, eu vou reprimindo, vou travando e o diafragma perde mobilidade. Então, mecanicamente falando, ele está fraco. Ele está um músculo fraco. Então, por exemplo, a gente vê, né, a questão da umidade, pelo de animais, pólen, né, de algumas plantas, que podem irritar um pouco a mucosa nasal e contribuir. Mas o que a gente mostra através, né, como eu comentei já meio que unânime, é que muito antes disso existe algo interno, uma mudança de percepção, de consciência de que nós somos o único ser vivo, inclusive, que tem um certo controle sobre a respiração e faz isso, e tem a capacidade de fazer isso de forma consciente. Por exemplo, a baleia, ela vai, mergulha, fica muitos minutos lá embaixo da água, mas ela faz isso de forma instintiva. Sim. Ninguém vai dizer sobrevivência. É intrínseco dela, ela nasceu com essa habilidade e está tudo certo. Mas você não consegue dizer para uma baleia para ela mudar o padrão respiratório. Já uma pessoa sim, e os resultados, os estudos mostram que é questão de minutos. Em algumas mudanças são perceptíveis em menos de um minuto, em 90 segundos algumas delas. Por exemplo, se você sentar aqui... Vamos dar um exemplo então, para o pessoal que também está acompanhando, né, já poder sentir essa mudança. Perfeito. O que o pessoal costuma dizer, né, vendo lives ou até em eventos assim, nossa, tu estava falando e eu já estava prestando atenção na minha respiração. Então é uma ótima sugestão, né? Já presta atenção aí na sua respiração, né? Observa como você está respirando. E sempre quando a gente entra num campo talvez que não é muito conhecido, é melhor entrar como observador primeiro. Não precisa querer mudar muita coisa agora, mas observa. Ela está mais aqui na parte inferior, está mais superior, está mais pela boca, mais pelo nariz. Que aí a gente entra um pouquinho nesse assunto. Mas essa observação seria o grande primeiro passo. E não necessariamente querer entrar num campo já mudando muita coisa, né? Observe, então você já pode prestar um pouquinho de atenção na sua postura, evitar já, nesse primeiro momento, de respirar pela boca. Eu já vou explicar um pouquinho mais por que não se deve respirar pela boca no dia a dia, né? Então, essa disfunção que cria,
é uma construção de muitos anos. Então existem muitas crenças, talvez, de que eu vou tomar um remédio e vou curar. Como o rinossoro. Esses remédios todos, Então é quase como se eu dissesse assim, então se um remédio pode curar uma disfunção respiratória, então ninguém mais precisa ir para academia. Sim. Você só se inscreve na academia, faz lá uma meditação pensando que o seu músculo vai crescer e ele vai crescer então. Porque seria a mesma coisa. O nível de comparação é o mesmo. Se eu vou dizer que eu vou corrigir uma disfunção respiratória com um remédio ou simplesmente com uma terapia mental, não faz sentido, porque se o músculo está fraco, eu preciso fortalecer o músculo. E levando isso também para o campo, né, espiritual, a gente também tem muito assim, não, é só mentalizar que vai acontecer. Mas eu sempre falo aqui pro pessoal, né, não é só mentalizar, é importante. Mas existe o mindset e o skill set também, né? Você tem que ter as habilidades corretas, tem que, ajustar pequenos padrões, Perfeito. hábitos, olhar para si mesmo, revisitar a questão de traumas, bloqueios emocionais, padrões mentais, crenças, tudo isso para depois, agora sim, né? Sim. O pensamento foi o catalisador da coisa. Mas... E para não também assim desconstruir algo que pode acontecer, sim, que seria, por exemplo, eu tenho uma mudança de percepção numa terapia, em algum momento muito especial de conexão espiritual, onde eu quebro o padrão que estava me fazendo respirar curto e rápido. Perfeito. Mas ainda assim eu vou ter que trabalhar essa musculatura e fortalecer ela. Aquela frase, para mim, essa máxima, ela vale para praticamente tudo, né? 1 grama de prática vale mais do que 1 tonelada de teoria. Não adianta você ter essa... Eu posso até entender, eu estou respirando errado, mas como que eu corrijo isso? É uma longa estrada. A mudança de consciência acontecendo, depois a musculatura, o músculo é algo que se desenvolve rapidamente. Se você for, nunca foi para uma academia, se hoje eu começar, em 30 dias você vai com certeza notar uma diferença, um pouquinho, o músculo cresceu um pouquinho, ou queimou um pouquinho de gordura. Então é a mesma coisa, é uma musculatura. Não é diferente da musculatura que a gente vê, só que ela está interna, a gente não vê ela, né? O diafragma, os próprios cornetos, toda a musculatura da respiração, né? Do sistema respiratório, das vias aéreas, pode ser fortalecido através de técnicas. Por isso que os yogis e os xamãs também, as tribos indígenas também tinham muita consciência da forma que respiravam, tanto que era um rito de passagem de tribos indígenas, era encher a boca de água, correr muitos quilômetros sem cuspir a água e sem engolir. Ou seja, eles tinham que fazer um grande percurso, eu acho que era tipo 50 quilômetros, um número assim, era uma longa distância uma mesmo. Maratona, mais que uma maratona. Era um dos ritos de passagem do jovem para se tornar um guerreiro. Porque o que ele ia ter que fazer? Ele era obrigado a respirar pelo nariz por toda essa distância. Ou seja, a gente vê as pessoas se exercitando hoje respirando pela boca. Isso não é normal, isso não é natural. Isso causa uma série de doenças e disfunções. Digamos que você pode não ter uma doença respiratória, um problema respiratório, mas certamente esse hábito de respirar muito pela boca, principalmente no momento de uma atividade física, onde é intenso, vai contribuir para a insônia, para a disfunção da língua, porque a língua deveria estar no céu da boca, ela perde função, ela fica fraca, aí isso vai causar ronco, a apneia do sono. Daí começa. É por isso que a gente fala que ela é multidimensional, ela está impactando mecanicamente, porque o diafragma é o principal músculo da coluna, né, de estabilização. Ela está afetando diretamente química do corpo, então quimicamente, bioquímica, por causa do oxigênio, gás carbônico, óxido nítrico, e também ritmicamente está influenciando todos os outros ritmos corporais. Então, batimento cardíaco e onda cerebral dependem do ritmo da respiração. Muito interessante, né? Porque não é o inverso, a minha respiração ela está sim sendo controlada pelo sistema nervoso autônomo, mas como eu tenho um certo nível de consciência dela, diferente que nem a gente falou de outros animais, eu posso fazer o caminho inverso, a engenharia reversa, de influenciar minhas emoções, influenciar o funcionamento do meu sistema glandular, dos hormônios, através da respiração. Então é literalmente um superpoder que a gente meio que perdeu, que os seres humanos meio que ignoraram, né? E como que ativa esse superpoder, Juliano? Como é que o pessoal pode ativar, talvez, assim, sair desse vídeo já muito uma bom. Pequena prática? Assim? Acho que uma pequena, algo que é, né, pra gente tem um tempo do vídeo aqui, que a gente, sem dúvida, a grande mudança é evitar a respiração bucal. Por quê? Porque, literalmente, a boca não foi feita para respirar. Tá. O ar entra,
eu me mantenho vivo, mas é literalmente isso, é uma questão de sobrevivência. Então, se você respira pela boca, você está literalmente sobrevivendo, você não está utilizando seu potencial máximo. E não é difícil de entender. As narinas já têm, cientificamente, mostraram através de vários estudos, que ela tem mais de 30 funções, ou seja, o ar entra pela narina e vai chegar nos alvéolos pulmonares, passando por 30 funções, todas vitais para a saúde física, emocional e mental. Se eu faço isso aqui pela boca, eu estou burlando essas 30 funções, porque a boca não tem função respiratória. Então é literalmente um mecanismo de sobrevivência, o que é justo, né? Porque vamos pensar assim, sem comida a gente fica 30 dias, sem água talvez uma semana, sem ar, quantos segundos? Pois é. Quantos minutos, né? Bem pouquinho. Né? Claro, os recordistas mundiais eles vão lá 10, 15 minutos já. Casos à parte. Muito treino. Muito. Eles dedicam a vida a isso. Eles dedicam a vida. Os apneístas, né? Quem compete dedica a vida. Eles só fazem isso, praticamente. Né? Claro, eles se exercitam, fazem muitas coisas, mas o treino mais intenso deles é a apneia. Então eles conseguem estender, tem recordista aí batendo 20 e poucos minutos já. Quase meia hora sem respirar. Nossa. É bastante, mas então, ou seja, olha onde a gente poderia chegar. Né? Mas a maior parte das pessoas tem um teste que a gente ensina no método buteico, que é inspirar, soltar o ar, prender a respiração e quantos segundos você consegue ficar sem ficar em briga, sem ficar lutando, né? Então é de forma confortável, a gente fala. Então isso mostra como você tolera o gás carbônico. Então é um conteúdo um pouco extenso, mas resumindo essa dica que a gente falou. Se você evitar de respirar pela boca, você já tem uma mudança muito grande na sua vida. Porque isso, claro, no longo prazo vai ser cada vez melhor, mas já nos primeiros dias, primeiras semanas, você já começa a se sentir menos cansado, porque dentro dessas 30 funções tem funções do tipo coordenação de hemisfério esquerdo e direito do cérebro. Então, às vezes, a sua mente está muito perdida em pensamentos por causa disso. Porque Olha você só. não está... Falta clareza mental, às vezes, por causa da respiração. Por causa da respiração. Bom, tem estudos mostrando, para ter uma ideia, que 80% das crianças que têm transtorno de déficit de atenção, né, TDAH, famoso TDAH, são respiradores bucais. Olha isso. Então, quantas... Polêmico. Polêmico, porque o que acontece, né? Hoje a gente vive num mundo onde se ganha muito dinheiro vendendo remédio. Sim, né? É uma indústria. Então não é interessante que essa informação chegue para as pessoas. Não é muito interessante. E outra coisa também, que eu já vi, né? Por estética a gente deixou de respirar com o diafragma por questões da barriga. Tipo, não ter a saliência da barriga. E aí a pessoa respira só o intracostal, né? Só mexe os ombros. Mexe muito aqui. E não mexe a parte aqui, né? Do abdômen, que realmente deveria ser o principal mecanismo, né? Porque assim como a respiração nasal e para a respiração bucal vai te dar um muito ganho de energia, de concentração e até digestão, porque quando o ar entra pela boca ele vai afetar a microbiota bucal, estomacal, e vai levar sujeiras que não eram para estar entrando ali. O diafragma é outro salto quântico nesse sentido assim, mas claro, um não anula o outro, não preciso ser só um ou só o outro, eu posso trabalhar os dois em paralelo, por exemplo, evitar a respiração bucal e ao mesmo tempo observar para respirar mais nessa região, como tu comentou, que seria basicamente aqui nas costelas. Então, o movimento mais importante, na verdade, é a expansão lateral das costelas, porque a barriga, ela tem esse movimento aqui, né? Certo? Só que nem muito yin, nem muito yang, né? É o equilíbrio, porque, queira ou não, quando eu inspiro, o coração acelera. Quando eu expiro, o coração desacelera. Então, nós temos o aspecto yin e yang dentro de nós, na respiração, rítmica, o tempo inteiro acontecendo. Então, é uma excelente ferramenta de auto-equilíbrio e não é nem muito barriga para fora e nem muito barriga para dentro. Tá. É importante ter o movimento, né? Que ele seja amplo para fora e para dentro, né? Mas no dia a dia tem que ter fluidez. É como se dissesse, eu não posso nem estar com a barriga para fora, senão eu vou criar uma distensão. Só que o que tem aconteceu comigo quando eu praticava bastante Ashtanga Yoga, que é uma prática muito intensa de yoga. A gente aperta muito os bandhas, né? Depende, na maior parte das posturas. Eu comecei a prestar atenção que eu estava ficando com uma rigidez aqui. Como que eu notei isso? Eu fiquei um tempo sem correr. Quando eu fui correr, eu percebi que quando eu ia fazer aquela inspiração grande, eu não tinha força nessa musculatura. Ou seja, eu trabalhei muito a musculatura expiratória, que é a que joga para dentro, e faltava trabalhar inspiratória. Perdi força na inspiratória. Eu comecei a fazer mais treinos de inspiração
né? Fui ajustando para poder manter esse equilíbrio, porque literalmente tem que ter mobilidade, força e elasticidade. Se eu ficar muito, né, com a barriga distendida para fora, é ruim. Perco postura, acaba que queira ou não vai acumular mais gordura abdominal. Se eu começo a sugar muito, eu também tenho problemas, porque daí eu perco até a mobilidade da digestão. Verdade. Porque o sistema digestório, né, que a gente fala os movimentos peristálticos, eles dependem do movimento da respiração. Por isso que ela literalmente afeta todo o funcionamento do corpo. Então. Tudo. Assim, a gente vai dizer, parece exagero às vezes, mas não é. E eu vou falar mais. Até para quem é terapeuta e tudo mais, às vezes assim, um ponto de conexão com a pessoa que você está falando na terapia, ou num flerte, né, uma namoradinha, um namoradinho, ou às vezes uma negociação. Você quer fazer uma negociação, você senta e você observa a respiração da outra pessoa. Uma dica, hein? Muito bom. E daí você entra no padrão respiratório da outra pessoa e aí você consegue entrar nessa vibração do jeito que é ela e daí você quebra também ou, né, permanece, enfim, depende da função que você vai usar, né? Sim, é muito legal. Tem um estudo que é muito legal que prova isso, né? Tem 20 pessoas fazendo exercício, tem 20 pessoas numa sala e uma pessoa fazendo atividade física. E é um ator, né? Basicamente ele está ali para validar o estudo. E ele começa a se exercitar na esteira e ele começa a intensificar o treino. E eles estão medindo o batimento cardíaco das pessoas e respiração. Olha só. E quando ele começa a intensificar a prática dele, todas as pessoas, as 20 pessoas da sala também começam a respirar mais rápido. Olha só. E o que nos mostra, né, que a gente se conecta muito com os seres humanos por empatia, por conexão, através da respiração. Bem o que tu falou, é perfeito. Isso que eu falei, é uma coisa que eu testei na vida, mas é perfeito, assim, é isso aí. Sabe, eu não sabia que tinha esse estudo, legal. Muito legal, porque ele literalmente mostra que quando a gente está num ambiente, a tendência é que as nossas respirações se sincronizem. Inclusive, para terapeutas, como tu falou, a melhor forma de tu ensinar alguém a respirar não é necessariamente querendo falar para ela ou interferindo na respiração dela, é mudar o seu padrão respiratório, porque você mudando o seu, acalmando a sua respiração, é uma questão de tempo para isso acontecer com ela. Até porque, se dessa conexão entre duas pessoas, você está mais consciente da sua respiração, a tendência total é que a outra seja arrastada por você e não o contrário. Verdade. Então, quem está um pouquinho mais consciente da respiração, queira ou não tá. Muitos dos mestres falavam, né? A pessoa mais sábia da sala é a que está mais consciente da respiração. Não sábia no sentido de conhecer muito, de muito conhecimento, mas porque ela está nela, ela está presente nela e ela não está totalmente vulnerável às emoções dos outros, ela está mais centrada. E a sabedoria não é só o conhecimento, né? É a integração do conhecimento com a prática, né? Então, e aliás, falando em prática, assim, me lembrando, né, do começo da minha jornada, acho que uma das primeiras práticas que eu fiz foi a respiração 4, inspira em 4 segundos, segura 2 e exala em 4. Segura 2, inspira, sabe? Faz esse ciclo. Foi, acho que, o primeiro exercício que realmente me trouxe assim, não, realmente isso funciona. Existe algo além daquele mundo ordinário, só do livro físico ali, sabe? Perfeito. Então, realmente vale a pena as pessoas investigarem mais esse tópico. Vale a pena, sabe, você que está assistindo, prestar atenção na sua respiração. Te convido a conhecer esse universo, né? E também lembrando, alquimicamente, o ar ele é análogo, né, à mente. E como Hermes nos diz, o todo é mente, o universo é mental. Então, se você quiser criar a sua realidade, manifestar a vida, os teus sonhos, aquilo que você realmente quer, sabe, para a sua jornada, comece pela respiração. Porque é um excelente ponto para você começar agora. Saiu desse vídeo, começa a respirar conscientemente. Segue aqui todas as dicas e práticas do Juliano. E, Juliano, eu queria te agradecer por esse vídeo, esses conhecimentos muito, muito fundamentais. E eu espero que você tenha gostado. Não deixe de seguir o Juliano também no Instagram, né, em outras redes sociais. Vai estar todas aqui embaixo. Quem quiser também entrar em contato, pode mandar mensagem lá. Então, te agradeço. Obrigado. Quer trazer algumas... A etimologia da palavra espíritus, em latim, é aquele que respira. Ou seja, a nossa alma, o nosso espírito se acopla no corpo através da respiração. Por isso que ela é o elo.
Então, falar de espiritualidade e não falar de respiração é que é o problema. Porque não tem como, né? Se você não está consciente da forma que você respira, provavelmente você não está consciente de muitas outras coisas. Sim. Seria o primeiro, no yoga a gente aprende isso, é o primeiro grande passo, o primeiro grande guru que a gente vai ter na nossa vida é a respiração. Entender e integrar isso. Integrar para colocar no dia a dia em prática depois. Perfeito, perfeito. Então, muito obrigado, Juliano. Valeu. Obrigado pela tua presença. Obrigado. Muito obrigado pela sua presença também aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.